Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o terceiro livro lido para o projeto Irmãs Brontë, escrito pela terceira das irmãs, a Anne Brontë. A gente vai conversar um pouquinho sobre Agnes Grey. Gente, eu sempre me perguntava por que a Anne Brontë não tinha tantas menções como as irmãs Charlotte e Emily Brontë. E eu sempre dizia, bom, quando eu ler eu vou entender. E realmente eu acho que eu entendi um pouquinho, mas também não concordo, acho que não justifica, porque, gente, eu simplesmente amei esse livro e eu acho que, na minha opinião, a escrita da Anne Brontë, ela não tem nada de inferior, ela é tão boa e de tão qualidade quanto as das irmãs. E aí vou falar um pouquinho do livro, vou falar um pouquinho do contexto. Eu trouxe, só para mostrar para vocês e justificar um pouquinho disso, os 3 livros que eu li até agora, um de cada irmã, né? Porque a intenção do meu projeto é realmente não só ler, mas comparar a escrita das irmãs, porque eu acho assim que é um caso bem atípico, né? 3 irmãs criadas numa mesma família, escrevendo juntas, porque elas tinham uma vida um pouco retirada no campo e elas não faziam parte ali da sociedade vitoriana, da parte urbana, né? E ainda assim, como elas têm narrativas diferentes, como elas se expressam de maneiras diferentes, isso é muito bacana. O Jane Eyre, da Charlotte Brontë, tem quase 800 páginas. E eu tô pegando edições iguais da mesma editora, com a mesma fonte, então dá para fazer a comparação, né? O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily, tem 521 páginas. E o Agnes Grey tem 288 páginas. E aí eu já me perguntava também, né? Nossa, mas por que tão fino? Será que ela escrevia mais superficialmente e tal? Mas não, gente. Anne Brontë, ela tem uma escrita extremamente objetiva. Ela é pontual, ela não faz rodeios. E isso foi uma das coisas que eu vi de diferente. A gente sabe, né? Já citei em outros vídeos, inclusive, lembrem que tem uma playlist aqui só sobre as irmãs Brontë, já tem alguns vídeos lá. E a gente sabe que elas escreveram isso no contexto histórico da era vitoriana, né? Então tem um vídeo também que eu falo sobre o livro A Biografia da Rainha Vitória. Lá tem muita história, tem muito contexto para quem quiser se aprofundar um pouquinho, eu vou deixar o card. E nessa era vitoriana, né, as mulheres eram, né, muito subjugadas, as mulheres não tinham esse espaço todo. Mas a Anne Brontë, na escrita dela, ela é de certa forma assim muito firme. Ela tem uma escrita extremamente objetiva e independente, embora os outros livros das 3 irmãs, isso é uma coisa em comum, eles já falavam muito da independência da mulher, né? Mas o dela é mais ressaltado isso. E aí, claro que isso não agradava, né, a sociedade da época, principalmente vindo de uma mulher. A gente percebe essa escrita de caráter forte da Anne porque ela já não foca o romance no casal romântico. Então, assim, o foco desse romance não é o casal, embora tenha uma história de amor. O foco é o caráter das pessoas e o quanto esse caráter das pessoas influencia a sociedade vitoriana. E aí ela consegue fazer uma narrativa objetiva, como eu disse, mas de altos e baixos de uma maneira excepcional, porque ela consegue descrever uma situação difícil com a maior frieza do mundo e de repente ela passa para descrever uma situação maravilhosa, com toda aquela delicadeza e aquela sensibilidade que a gente vê na Charlotte, por exemplo, né? Achei isso assim bem genial da parte dela, porque é difícil numa escrita você conseguir, numa mesma narrativa, numa mesma história, você conseguir mudar tanto o tom da narrativa. E a Anne consegue nesse livro. Então, nesse livro, a Agnes é a protagonista e é ela que narra a história. E ela é filha de um pároco. A mãe dela era de uma família rica, porém ela contrariou os pais porque quis se casar com um pároco
E aí a gente já vê, né, nesse livro ela já começa a história da mãe como uma história de independência, porque na época os casamentos eram meio arranjados, e a mãe da Agnes, ela preferiu declinar da herança e casar com quem ela amava. E aí ela tem também uma irmã mais velha, a Mary, e eles vivem ali de certa forma bem, embora, né, numa situação mais humilde. Num certo momento o pai dela fica doente e aí a crise financeira começa a pegar, e a Agnes, ela sempre se sentiu assim, a caçulinha da casa. Embora ela já tivesse, se não me engano, 18, 20 anos na época, ela se sentia tratada como uma criança ainda, porque ela era super protegida pela mãe e pela irmã mais velha. E aí ela tinha um sonho que era de ser preceptora, né, que seria o termo meio que equivalente a professora na época, e ela agarrou então essa situação financeira da família em crise e juntou aí com esse sonho dela. Então ela matou dois coelhos, vamos dizer assim, né, porque ela queria a independência dela, ela queria mostrar que ela podia trabalhar, podia ser útil, e ela também queria ajudar a família, afinal de contas, naquela situação, qualquer grana a mais que entrasse ajudaria muito. E ela acaba então sendo recomendada e consegue ser contratada na casa de uma família rica. Só que essa família morava longe, era em outra cidade, então ela perdeu o contato com a família, só visitava a família nas férias. E nessa experiência, essa primeira experiência como preceptora, ela amadureceu demais, sofreu muito, então isso já conta assim logo no começo do livro. Ela pegou uma família com crianças extremamente mimadas, mal educadas, daquelas em que os pais também super protegiam, então eles não deixavam ela cumprir a função dela, não davam a ela autoridade suficiente para educar as crianças nos valores e princípios que ela acreditava. Isso foi de certa maneira bem sofrido para ela. E aí a gente sabe, né, que isso já também não é segredo, que esse romance Agnes Grey, ele é, de certa forma, quase todo autobiográfico, porque a Anne Brontë teve realmente essas experiências como preceptora, e ela teve uma experiência numa família assim, onde ela sofreu bastante, mas ela era uma mulher de garra, não desistia. Ela teve então essa experiência, né, essa primeira experiência, por um certo motivo não deu certo, e ela acabou voltando para casa e conseguiu trabalho com uma outra família. E é nessa outra família que realmente as coisas vão acontecer no livro, né? Então assim, é um livro, como eu disse, objetivo, não posso desenvolver muito aqui porque eu vou acabar dando spoiler, mas aí entrando para essa família, ela vai ter todo um amadurecimento de vida em todos os sentidos, e ela vai conhecer pessoas que lhe farão bem, pessoas que lhe farão mal, e assim como a Jane Eyre, ela vai lutar aí para conseguir o seu espaço, sempre com aquela humildade presente, mas ao mesmo tempo aquela garra de mostrar que ela não era mulher para ser manipulada, né? É um livro muito bonito, é um livro tocante de certa forma, e é uma leitura super rápida, porque essa objetividade da autora, ela faz com que as coisas aconteçam mais rápido, né? Então, para quem gosta de livro que não tem muitas descrições, muitas enrolações, é perfeito, porque ele vai contar uma história assim muito bonita pela visão de uma mulher do século XIX, que tinha aí toda uma noção de como era a sociedade, a índole das pessoas e como as pessoas agiam, dependendo do caráter de cada uma. Eu achei das três escritoras, que na verdade, vamos falar, né, Emily Brontë não tem como comparar. Quem já leu as três, eu acho que vai concordar comigo, assim, que a Emily é um caso à parte, tanto que no vídeo que eu falo sobre o Morro dos Ventos Vivantes eu digo que ela já foi classificada como uma obra única, sem precedentes. Eu comparo mais com o Jane Eyre, e o que eu diria que assim, de todas as narrativas, essa foi a que eu achei que se aproximou um pouquinho mais
do estilo da Jane Austen, embora, claro, eu já disse também em outros vídeos, Jane Austen e Irmãs Brontë não tem comparação, inclusive Jane Austen veio antes, ela não viveu na época das Irmãs Brontë, mas o estilo dela era totalmente diferente. Só que a escrita da Anne, eu achei que se aproxima um pouco justamente por isso, por ela apontar as falhas e as virtudes da sociedade, das pessoas, né? Ela foca mais a sociedade e não os protagonistas em si. E então ela só não vai ter aquele sarcasmo, né, que é o único de Jane Austen, que eu adoro, mas assim, eu achei que aproximou um pouquinho, porque ela realmente vai apontar aí algumas, vai alfinetar aí algumas fraquezas da sociedade. Eu acho que assim, Agnes Grey é um livro que pode ser recomendado inclusive para jovens adultos, porque embora seja um romance de época, né, mas o jovem adulto que está acostumado com a leitura de jovem adulto, se quiser se aventurar para um romance de época e não assustar ou se entediar, eu acho que esse livro aqui é uma boa pedida, gente, porque eu tive essa impressão que ao mesmo tempo que ele é um romance de época, né, um romance de informação, ele é muito contemporâneo. A história, as atitudes, os pensamentos da protagonista, assim, eles são muito contemporâneos. Então acho que vale a dica aí, se alguém quiser introduzir algum jovem adulto em romances de época, assim, tá aí um livro bem legal para começar a leitura e tomar gosto aí por esse gênero. E eu acho que é isso, gente. Esse livro aqui, ele é mais curto que os outros, ele não tem muito o que falar. Como eu disse também, né, infelizmente agora eu acho, a Anne Brontë não é tão citada quanto as suas irmãs, então até material sobre ela é mais difícil de encontrar, mas eu continuo na luta aí, já tenho outros livros, e agora então eu vou dar continuidade. Eu ainda não sei se eu vou voltar para Charlotte Brontë, que eu tenho um outro livro dela para ler, um outro romance, ou se eu vou tentar um livro que eu tenho que fala sobre a vida delas. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas logo logo eu dou notícias para vocês. Esse projeto não vai parar, tem muita coisa. Acabei de adquirir um outro livro da Anne Brontë também, que é bem famoso. Agora o mais importante é que, se alguém me perguntar, agora que eu fiz a leitura das três, qual das três eu mais gostei, gente, não tenho resposta ainda, não sei se vou ter, porque cada um deles para mim foi uma emoção diferente. Não sei ainda, eu acho que para eu ter uma das três preferidas, a Emily vai ser difícil, porque só tem essa, eu acho que tem um outro de poemas dela, é só o que tem publicado. Mas eu acho que dá aí para eu tentar fazer mais comparações entre a Charlotte e a Anne, e no final, quem sabe, eu consigo descobrir se eu gostei mais de uma ou de outra, vamos ver. Mas tá muito legal, é um gênero que eu adoro, né? E a gente então vai dando continuidade. Ficaram aí minhas impressões sobre o Agnes Grey, da Anne Brontë. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem desse projeto, porque eu tô amando. Se gostaram, deixa um joinha para me ajudar na divulgação. E se tiverem, inclusive, mais livros para me recomendar, tem vários livros que eu adquiri por sugestões de vocês. Então, gente, por favor, comentem aí se vocês tiveram outras experiências com as autoras. Eu vou adorar saber, vou anotar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!